Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula é de história, tá? É por isso que a Pro tá gravando aqui. Nesse primeiro momento, eu não vou estar usando a lousa. Então, eu espero que vocês estejam bem, né? E nós vamos dar sequência aqui à apostila de história, na página 13, tá? Então, a Pro vai estar fazendo a leitura com vocês e explicando, ok? Aí depois que a Pro terminar de explicar tudo, vocês vão ter aquele tempo para fazer, aí a Pro faz o vídeo da correção, tudo bem, crianças? Então vamos lá, página 13 da apostila de História. Brasileiros no mundo. A professora Elaine contou aos alunos que, embora não haja em nosso país situações de guerra que forcem as pessoas a migrar, muitos brasileiros optam por morar no exterior. Os principais destinos deles são Estados Unidos, Japão, Portugal e Paraguai. Os motivos mais diversos: oportunidades de emprego, de estudo ou por necessidade de mais segurança, entre outros. Mas o número de pessoas que migram do Brasil é maior ou menor que o número de pessoas imigrantes? Tá? Então, aqui tem uma pergunta. É maior o número de pessoas que migram do Brasil? Ele é maior ou menor do que o número de pessoas imigrantes? Então, aqui nós temos um infográfico, tá? Então, nesse infográfico aqui, nós observamos assim, logo em cima tem um círculo maior e um círculo menor. Nesse círculo maior tem a observação: brasileiros no exterior, 3 milhões, tá? Então, a quantidade de brasileiros que saíram do Brasil estão no exterior, são 3 milhões. Já esse círculo menor são os estrangeiros no Brasil, os estrangeiros que vieram para o Brasil, de 700 mil a 1 milhão. Então, nesse infográfico aqui, nós podemos perceber, olha aqui, o círculo maior, ele está representando as pessoas que saíram do Brasil para outros países. Então, sim, nós vamos observar aqui, tem essas linhas e tem a setinha, aquela setinha saindo, olha só. Então, aqui, localizem no Brasil. Do Brasil está saindo pessoas para o Paraguai, que tem aqui 332 mil pessoas que foram para o Paraguai. Já para os Estados Unidos, temos 1.400.000 pessoas que saíram do nosso país, Brasil, para os Estados Unidos. Para Portugal, tem 120 mil pessoas que foram para Portugal. E para o Japão, 170 mil, né? Essa aqui está as pessoas que foram do Brasil para morar no exterior. Agora, as pessoas que vieram do exterior, dos outros países para o Brasil, nós temos aqui da Bolívia, 350 mil. Dos Estados Unidos vieram 90 mil para o Brasil. De Portugal, olha aqui, veio mais portugueses para o Brasil do que do Brasil para Portugal. Vocês estão vendo a diferença? Então, os portugueses que saíram do Brasil para Portugal foi contado como 120 mil. Já os que saíram de Portugal para o Brasil dá um total de 280 mil. E do Japão vieram para o Brasil 90 mil também. Observe o infográfico. O que os círculos coloridos representam? Aqui para Pro tá tudo preto e branco, né? Mas aí para vocês está colorido. O que eles estão representando? Tá? Vocês vão estar observando esse infográfico e vão escrever o que eles representam. Eles estão representando as pessoas que saem ou que entram no Brasil. O que está acontecendo aí? Então, aí vocês vão responder. Na questão número 2, qual país recebe mais brasileiros? Bom, a Pro fez a leitura do infográfico, então é só vocês acompanharem aí.
Qual país recebe mais brasileiro? Por que você acha que um grande número de pessoas escolhe esse lugar para morar? Tá? Então aqui vocês vão colocar qual é o país que recebe mais brasileiros e vão especificar aqui alguma das razões, os motivos que os brasileiros decidem ir para esse país. Na questão número 3, um país vizinho ao Brasil também é o destino de vários brasileiros. Qual é esse país? Então está aí no infográfico também. Vocês vão estar olhando e vão ver qual é esse país vizinho brasileiro que é destino de vários brasileiros, ok? Aí nós vamos passar para a página 14. Página 14, integrando com a língua portuguesa. Um poema concreto para quem parte. Como você já estudou nesse capítulo, as pessoas que migram, principalmente imigrantes e refugiados, enfrentam uma série de dificuldades até chegar a um novo país. Que tal você criar um poema concreto como demonstração de empatia por aqueles que enfrentam a difícil jornada de migrar? Converse com os colegas e o professor para relembrar algumas características desse tipo de poema. Depois pense em uma palavra da língua portuguesa que você gostaria que os imigrantes e refugiados conhecessem. A partir dela, monte um poema concreto com outras palavras relacionadas. Ao final, organize uma exposição dos trabalhos criados na sala de aula. Então, aqui, olha, o personagem aqui está falando, ter empatia é saber compreender o que o outro está sentindo e pelo que está passando. Então, vocês vão estar pensando em uma palavra que caiba a essa situação, que mostre a empatia que vocês estão tendo, vocês estão compreendendo o que eles estão passando, né? E vocês vão criar um poema concreto, né? Como nós não estamos em sala de aula, então eu vou pedir que vocês criem um poema concreto, tá? Em uma folha de sulfite, com muito capricho. Dúvidas, vamos lá relembrar em português. Nós já fizemos poemas concretos na sala de aula, né? Então, qualquer dúvida, corre lá para a apostila de português, na parte de português, para tirar alguma dúvida. E vocês vão fazer um poema concreto, como está pedindo aqui, né? Uma palavra da língua portuguesa, que você gostaria que os imigrantes e refugiados conhecessem, tá bom? Aí vocês vão tirar uma foto bem bonita, tá? Desse poema concreto, focaliza direitinho a foto e manda para Pro esse poema, ok? Esse poema vocês podem entregar para Pro até a próxima quarta-feira, na nossa próxima aula de história. Então, o poema eu vou estar colocando para a próxima quarta-feira, tá? Vocês têm bastante atividade e para realizar, então o poema é uma atividade que eu vou esperar para vocês fazerem com bastante capricho, pintem ela, pensem bastante. Vocês estão em casa, tem facilidade de procurar no Google, vai lá, procura algum modelo e faça com bastante capricho, ok? E por falar nisso, continuação da página 14. Encontro de culturas. No fim da aula, a professora Elaine propôs aos alunos que estudassem a diversidade dos povos que fazem parte da cidade onde moram. Para isso, eles pensaram em organizar em sua sala um grande encontro de culturas, para o qual seria necessário criar uma decoração com cartazes contendo imagens de elementos culturais que representassem os vários povos que moram na região. Que tal você e sua turma também organizarem um encontro como esse? Bom, também vem aqui a sugestão de uma atividade em grupo, em sala de aula. Como nós estamos tendo aulas online, eu vou estar pedindo para que vocês realizem cada um
uma pesquisa em imagens de elementos culturais que façam parte da cidade em que vocês vivem e montem um cartaz com ela. Então, vocês vão pesquisar elementos culturais que fazem parte da nossa cidade, né? Nós moramos aqui em São Paulo, e vocês vão fazer um cartaz. Vocês façam um cartaz, tá? E elaborem uma legenda, tá? Para cada imagem, informando a cultura que ela se refere. Essa cultura veio de que lugar? De que região? Tá? Então, aqui, ó, vocês têm 2 trabalhos de história, né, para estar realizando. Um é o poema concreto, aqui da página 14, né? E o outro é essa pesquisa das imagens de elementos culturais que fazem parte da nossa cidade. Essa pesquisa aqui também eu vou querer para a próxima aula, para a quarta-feira seguinte, ok? Então, são 2 atividades que a Pro vai estar cobrando na próxima aula. Aí vocês vão tirar a foto e vão mandar para a Pro. Pro, eu fiz antes de quarta-feira. Pro, eu já terminei, eu posso estar te mandando? Com certeza, você pode estar enviando, tá bom? Bom, então, para dia 13/5, quarta-feira que vem, na nossa próxima aula de história, vocês têm para me entregar a atividade, que é o poema concreto e um cartaz com imagens de elementos culturais, tá bom? Ok? Então, isso fica para o dia 13, 2 atividades. Aí, vamos para a página 15. Exercitando. Anita gostou muito da aula de história desta semana, pois pôde conhecer um pouco mais sobre a movimentação de pessoas sobre a superfície do planeta. Observe a obra ao lado. Então, aqui nós temos uma imagem ao lado, né? Essa imagem são Os Emigrantes, de Antônio Rocco, 1910, acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ok? Então, o que essa imagem representa, né? Então, aqui eu vou pedir para vocês estarem olhando essa imagem e tentar identificar nesta pintura o que ela representa, o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão vestindo, elas estão carregando algo. Olhando a imagem, dá a entender que elas estão fazendo o quê? Tá? Então, vocês vão estar observando essa imagem, né? E vai estar respondendo cada um com as suas próprias palavras. É uma resposta pessoal. A questão número B. Como se chama a movimentação de pessoas pela superfície do planeta? Seja de um país para o outro ou de uma região para outra. Que tipo de movimentação é esta, né? Nós estudamos. Então, questão número C. Quais são as razões dessa movimentação de pessoas? Por que as pessoas se movimentam de um lugar para o outro? Por que elas saem de uma região para outra? O que leva a elas deixarem o seu lar, a sua casa, a sua terra natal e sair para uma outra região? Também é resposta pessoal. Aí a questão número D. Agora complete corretamente a frase do quadro com as palavras migração, imigrantes e emigrantes. Então, vocês vão relembrar o que é o movimento, o que significa o movimento de migração, imigração e o que significa emigrantes. Na obra, as pessoas estão praticando o quê? Então, você vai colocar. Ela retrata pessoas que estão deixando seu país de origem. Por isso são chamadas de... Quando desembarcam no país de destino, passam a ser... Então, a Pro vai estar relembrando com vocês, né, esses movimentos. Aqui na página 7, nós estudamos, tá? Tem aqui ao final da página 7. Você sabia? Então, aqui está explicando o que é movimento de emigração e imigração. Então, quando uma pessoa sai
é do país onde vive para outro lugar, ocorre a emigração. E quando ela entra no país, no novo país, é o movimento de imigração.